Jesus Cristo mudou meu viver. 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 É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me a paz e o perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala com a gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala com a gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Meu Caros irmãos internautas, aqui estamos, em nome de Jesus, para mais uma atividade de estudo do seu Evangelho e estudo da doutrina dos Espíritos. Agradecemos e saudamos a presença e a sintonia de todos os irmãos que se encontram nos seus lares, casa de repousos, casa de saúde, e que sejam abençoados e amparados por Deus, nosso Pai. E queremos, nesse momento, dar alguns avisos importantes. A direção da casa avisa que as palestras continuam às quartas-feiras, às 19h30, e aos domingos, às 17h. E agora, a presença presencial, palestra presencial,
às segundas-feiras, às 19h30, com limitada a entrada de pessoas com todos os cuidados necessários, conforme recomenda o pessoal do Ministério da Saúde. Lembramos também a importância da colaboração para a casa, manutenção da nossa casa. E a novidade é que agora essa colaboração pode ser feita através do Pix. E o número é o CNPJ, que se encontra disponível também na página do CEAL. E agradecemos, em nome da direção da casa, a colaboração de todos os irmãos para essa manutenção da nossa casa André Luiz. E vamos agora para a nossa prece, que convidamos a todos que disponibilize um recipiente com água nas proximidades do seu aparelho, que será fluidificada durante a palestra e que essa água se reverterá em benefício do nosso corpo físico, moral e espiritual. Vamos à nossa prece em nome de Jesus. Jesus amado, aqui estamos, Senhor, para mais uma atividade em Teu nome. Rogamos e louvamos a Deus nosso Pai de poder e bondade, louvamos a Maria Santíssima, nossa Mãe, louvamos aos irmãos e mentores da casa, André Luiz, Bezerra de Menezes, Barçanufo e tantos outros benfeitores que sempre estão conosco, nos intuindo, nos orientando em cada evento em nossa casa. E assim, em nome de Jesus, pedimos permissão para declarar iniciado, dizendo: "Se conosco, Jesus, agora e sempre, assim seja, graças a Deus." Boa noite, bom dia ou boa tarde a todos, dependendo do horário em que estejam nos assistindo. Nós estamos aqui em nome da Casa Espírita André Luiz, localizado fisicamente aqui no Guará, aqui em Brasília, para trazer uma mensagem do Espiritismo Consolador nesse momento de pandemia que nos impôs um novo estilo de trabalho, né, que até então não era tão intenso. E também queremos informar, né, como já foi informado aí em várias redes, que o Centro Espírita André Luiz ele está se reorganizando, né, para uma volta gradativa àquilo que a sociedade tem usado chamar de novo normal, né? Então aqui estamos no meados do mês de julho e já se faz os primeiros ensaios, né? E isso para nós é bastante alentador também. Pois bem, nessa noite nós iremos tratar de um assunto que nos foi proposto, que a gente começa dizendo o seguinte: que lidar com a perda dos entes queridos é sempre muito difícil. Isso não é fácil para ninguém, né, meus irmãos? Lidar com a perda dos entes queridos, né? Vivenciar a separação dos entes queridos, porém, infelizmente, é algo inevitável na vida. Cedo ou mais tarde, todos nós experimentaremos. Não dá como passar por essa vida sem essa experiência. E aí, podemos dizer o seguinte, que embora cada pessoa reaja de uma forma diferente diante do luto, a morte de um ente querido é, sem dúvida, uma das mais profundas dores que o ser humano pode experimentar. E quem já passou por essa experiência pode compreender com maior propriedade. Sabemos que a dor faz parte de um processo natural da nossa condição humana, isso nós sabemos. Mas aprender a superá-la não é tão fácil e requer tempo de adaptação e de aceitação. Para o psiquiatra e fundador da psicologia analítica, Carl Gustav Jung, não há despertar da consciência sem dor. As pessoas farão de tudo, diz ele, chegando ao limite do absurdo,
para evitar enfrentar a própria alma. Mas ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim ao se conscientizar da sua escuridão. Então, o que tem assim nessa mensagem, né, do Carl Gustav Jung, né? Que nós podemos observar, podemos ver a dor dos outros, olhar ali por perto, mas nós nunca iremos ter a noção exata dessa situação, a não ser no dia em que essa dor nos atinja, né? Quer dizer, essa escuridão, nós tomemos consciência dessa escuridão, agora é conosco. Então aí é realmente que começa o nosso despertar da nossa consciência. Quando nós perdemos um ente querido, nós nos deparamos com a finitude da vida física e com um sentimento de impotência diante da perda de quem amamos e desejamos ter sempre por perto. Observem que nós vemos, às vezes, pessoas tentando os recursos possíveis da medicina e todos os meios, né? E chega no momento que as pessoas chegam realmente à conclusão de que tudo isso não foi suficiente para manter aquelas pessoas amorosas por perto, né? Um misto de emoções se misturam dentro de nós, como os que foram descritos pela psiquiatra Elizabeth Kluber, né? Que ela chama as fases do luto, as fases mais comuns do luto, né? Começa num primeiro momento com a negação. Nós queremos admitir naquele momento que não foi conosco, que foi uma espécie de sonho, não é? Depois nós temos um sentimento de raiva, né? Por que comigo? Por que com ela? Por que não com outra pessoa? Não é? Depois começamos uma espécie de barganha, que é uma chantagem com Deus, com os espíritos protetores, né? Depois uma fase de uma certa tristeza, que aproximadamente uma pequena depressão, e por último a aceitação. Bom, mas continuando, né? Se não podemos evitar esses acontecimentos em nossas vidas, nem mesmo o sofrimento, encontrar o consolo na fé e no esclarecimento, do conhecimento espiritual, diante de um território desconhecido e amedrontador como a morte, significa grande oportunidade de descobrir que a vida continua após a morte do corpo e que a separação dos entes queridos é apenas temporária. E essa é, meus irmãos, a mensagem que a doutrina espírita, né, que o Cristo Consolador veio nos trazer, né? Porque quando nós sabemos o porquê dessa passagem, o porquê dos desencarnes, né, nós nos tornamos mais esclarecidos e mais propensos a aceitar esse fenômeno, né, o luto, a passagem, com mais naturalidade. Então, meus irmãos, o tema da noite tem muito a ver com essa figura, com esse desenho, né? Isso aqui mostra uma transição, né, para um outro plano, né? Mostra alguém subindo uma escada, né? Alguém que está numa posição e vai partir para outro mundo, né? Então, o nosso tema será perda de pessoas amadas. Perda de pessoas amadas. Nós começamos aqui com uma frase do Livro dos Espíritos, né, da questão 934, onde Allan Kardec questiona os espíritos sobre essa situação, né, perda dos entes queridos, e eis que eles respondem, né, que é uma dor que atinge ricos e pobres e representa uma prova, uma expiação. Então nós podemos dizer, numa linguagem prática, que é uma dor que realmente não tem exceção, né? E aí, mais uma vez, a consolação da doutrina espírita, porque vai acontecer com todos, né? Então, não há por onde fugirmos dessa situação. Nós vamos ver, claro, na evolução dos nossos estudos, que na realidade essa perda aí é um sentido figurado, né? A doutrina espírita vai nos dizer isso.
Mas continuemos dizendo que esse tema é tratado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, intitulado Bem-aventurados os aflitos, no item 21, onde tem um título de perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Então, nós queremos também aqui dizer que o Evangelho segundo o Espiritismo ele deve ser a nossa bula de remédio para o cotidiano, né? Porque nós podemos obter no Evangelho segundo o Espiritismo a consolação para as dores da nossa vida, né? Quer dizer, em qualquer momento de uma aflição maior, nós podemos abrir o Evangelho segundo o Espiritismo aleatoriamente e quase sempre teremos uma mensagem consoladora à luz da doutrina espírita, a mensagem do Cristo Consolador, né, para que possamos, vamos dizer, atravessar as nossas dores com maior segurança. Nessa fase, nesse capítulo, né, no item 21, o Espírito Sansão nos traz a seguinte redação, né? Quando a morte vem ceifar em vossas famílias, levando-se em consideração os jovens em lugar dos velhos, dizei frequentemente. O que esse parágrafo quer dizer, né? Que nós temos uma tendência mais natural de aceitar a morte daquelas pessoas mais idosas, né? E que quando isso acontece com os jovens, com os mais jovens, nós nos indignamos, né? Isso é uma realidade nossa, no nosso nível evolutivo. E aí nós costumamos murmurar frases parecidas com essa, né? Deus não é justo, pois sacrifica o que está forte com o futuro pela frente, para conservar os que já viveram longos anos carregados de decepções. Quer dizer, nós já temos a ousadia de criticar a Deus, né? Na realidade, nós temos uma visão muito limitada, né? Muito pequena, mas nós nos arrogamos com esse direito. Aí os Espíritos vêm a nos instruir, né? Podeis pensar que o Senhor dos mundos queira, por um simples capricho, infligir-vos penas cruéis? Ou seja, eles trazem para as nossas reflexões um questionamento lógico, né? Quer dizer, qual é o pai que vai trazer uma pena cruel para um filho sem necessidade, né? Então isso aí é bastante profundo, essa reflexão. Aí eles continuam na sua explicação. Nada se faz sem uma finalidade inteligente, e tudo o que acontece tem a sua razão de ser, né? Nós costumamos dizer que Deus sabe tudo o que faz nesse mundo, não cai uma folha sem a permissão de Deus, né? Então, não vai ser o desencarne de um ente querido nosso que vai também acontecer sem a permissão de Deus, né? Aí falando da morte prematura, né? A morte prematura é quase sempre um grande benefício que Deus concede ao que se vai, sendo assim preservado das misérias da vida ou das seduções que poderiam arrastá-lo à perdição. Então observe que numa morte prematura fica implícito a ideia de preservação das misérias, né? Isso para nós é muito difícil de entender, porque na nossa visão nós entendemos esse mundo, principalmente as pessoas mais apegadas, né? E quase todos nós somos, né? Nós nos apegamos às nossas famílias, aos nossos entes queridos, aos nossos bens, sejam eles poucos ou muitos, né? Enfim, apesar de vivermos no mundo de prova e expiação, nós temos muito apego. Nós podemos até dizer que em alguns casos que nós gostamos muito do mundo em que vivemos, né? Mas Deus, que tem uma visão do universo como um todo, sabe que isso aqui é um mundo de provas e expiações, né? E que o mundo espiritual é o nosso lugar natural. Então não há essa percepção nossa, difere, né? A percepção de Deus ela é mais elevada. Aquele que morre na flor da idade não é uma vítima da fatalidade, pois Deus julga que não lhe será útil permanecer maior tempo na terra, ou seja, Deus entende que
esse espírito veio, cumpriu a sua finalidade e está na hora de voltar, né? Ele não vai ficar por aqui sem uma necessidade, sem uma utilidade para o seu progresso. E aí, questionam ainda os espíritos, né? Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida tão cheia de esperança, segundo entendeis? Ou seja, nós imaginamos que essa pessoa teria um futuro brilhante, né? Mas nós sabemos que aqui na Terra, no mundo de provas e expiações em que vivemos, as coisas podem mudar num segundo, né? Vejamos as mudanças do último ano, né? No ano de 2019, muita gente planejou uma série de atividades no ano 2020, alguns planejaram viagens, né? Outros planejaram cursos, enfim, seguindo uma vida como se a vida fluísse. E de repente fomos surpreendidos, né, por uma pandemia que nos limitou as movimentações, que nos impôs a colocação de equipamentos de EPIs de segurança para o convívio público, além das perdas humanas, né, dos nossos entes queridos. Então observe que nós não temos realmente uma ideia do futuro, tem um futuro próximo. Quem vos diz que ela não poderia estar carregada de amarguras, ou seja, da figura da pessoa que teve a morte prematura, né? Regozijai-vos em vez de chorar, quando apraz a Deus retirar um de seus filhos desse vale de misérias. Isso está lá no item 21, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, foi ditado pelo Espírito Sanson, em Paris, 1863. Esse último parágrafo, né, meus irmãos, é algo realmente muito difícil da gente conseguir executá-lo, né? Precisamos ter muita elevação para nos alegrarmos, né, quando desencarna um ser próximo, um filho, uma filha, alguém assim muito jovem, né? Então isso vê que nós precisamos realmente evoluir bastante para chegar nesse ponto, né? Então, continuando ainda nesse texto, né, do item 21, aí vem o questionamento. Não é egoísmo desejar que ele fique para sofrer convosco? Aí, sofrer, como assim? A nossa vida aqui é uma vidinha relativamente tranquila, né? Mas na nossa visão, né? Na visão de Deus, isso aqui realmente é um mundo de provas e expiações. Mas vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor quando livre de seu invólucro corporal. Então a doutrina espírita nos diz que nosso estado natural é o mundo espiritual e nós estamos aqui apenas de passagem. Então nós temos aqui o peso de um corpo físico que precisa ser administrado, que precisa ser alimentado e que para isso nós precisamos nos movimentar, precisamos trabalhar, enfim, uma série de dificuldades, né? Estamos sujeitos às doenças, né? Às maldades, às inferioridades dos habitantes do planeta, enfim, uma série de contrapontos que faz com que esse mundo aqui seja muito pior do que o mundo espiritual. E quanto às mães que perdem os seus filhos na tenridade, vem aí uma mensagem meio consoladora. Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, eles estão bem perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem, vossa lembrança os enibria de contentamento. Mas também as vossas dores sem razão os afligem, porque revelam uma falta de fé e constituem uma revolta contra a vontade de Deus. Então, essa percepção, meus irmãos, é de que realmente os nossos entes queridos, se nós controlarmos os nossos pensamentos e fizermos uma sintonia, vamos dizer assim, adulta para com eles, né? Eles estão realmente por perto, eles entram em sintonia conosco, eles se alegram com o nosso progresso, eles procuram nos proteger no mundo espiritual, né, nos intuindo às vezes a desviar dos nossos perigos, mas também eles sofrem quando observam o nosso sofrimento, porque eles entendem que a nossa fé ainda está bastante
vamos dizer assim, bastante incipiente. Então nós temos que procurar, no nosso processo evolutivo, né, fazer com eles uma sintonia sem dor, uma sintonia de, vamos dizer, de amor puro, né? E o amor puro é aquele que liberta, né? Não é aquele que aprisiona. Bom, meus irmãos, nesse texto da autoria espiritual de Emmanuel, Psicografias de Chico Xavier, extraído do livro Calma, nós temos uma abordagem que fala sobre o desencarne de uma criança, né? Então, diz o seguinte: uma criança que retorna ao mais além, na primeira infância, quase sempre é um coração dedicado ao teu progresso espiritual, que apenas regressou ao teu convívio doméstico, a fim de acordar-te para as realidades da alma através da saudade e do amor. E que está dizendo, né, que como tudo nesse mundo tem um significado, né, então por que uma criança nasce e desencarna, digamos assim, na primeira infância, né? Seria apenas por acaso, né? Então, como o acaso não existe, então aqui está uma justificativa da espiritualidade, né? Quer dizer, a finalidade maior é acordar os familiares, né? Notadamente os pais, ou que mais convive, né? As realidades da alma. E muitas vezes as pessoas vão levando a vida como se fôssemos daqui mesmo, como se não tivéssemos espírito, como se a vida fosse eterna. E aí vem esses pequenos e dolorosos acontecimentos, né, para nos acordar dessa realidade. Bom, meus irmãos, então nós vimos nesses primeiros slides, né, uma abordagem do tema mortes prematuras, né, que em geral é alguma coisa assim, maior indignação. Nós vamos ver a seguir uma abordagem nas obras complementares, né. A doutrina espírita ela está baseada no Pentateuco de Allan Kardec e mais as obras complementares, né. Então nesses slides a seguir nós vamos de um modo geral abordar o tema da morte de um modo geral, né, com a conotação da doutrina consoladora, né? Como é que o Espiritismo vê, entende e o que a espiritualidade tem a nos dizer sobre a finitude da vida, né? Já que esse é o destino de todos nós e é um tema que continua a desafiar as nossas inteligências, os nossos sentimentos e quase sempre muito doloroso. Então nós temos que fazer digamos assim, uma introspecção para que a gente consiga entender o sentido da vida. Naturalmente, entendendo que a vida terrena, ela tem o nascimento e tem o desencarne, né? Então vamos ver o que nós podemos extrair no que tange a consolação para aqueles que ficam, o entendimento daqueles que vão, e, enfim, na nossa condição de espíritos eternos e, digamos assim, de passagem aqui pelo planeta Terra. Nesse texto a seguir, de autoria espiritual de Joana de Ângeles, Psicografia do Médium Divaldo Franco, ele tem o título de Não Há Morte. Então nós vamos ver qual é o recado da mentora Joana de Ângeles com esse argumento de que não há morte, né? Então começa o texto dizendo o seguinte: depois que partiram do círculo carnal, aqueles a quem amas, tens a impressão de que a vida perdeu a sua finalidade, né? Então isso aqui realmente é um sentimento humano. Quanto mais proximidade nós tínhamos com a pessoa que desencarnou, maior é essa impressão, maior é esse sentimento de tristeza, né? Nós temos realmente a impressão de que a vida acabou, de que não dá mais para continuar, né? E é um sentimento bastante sofrido. As nossas horas ficam vazias, né? Quanto uma angústia que te dilacera e uma surda desesperação que te mina as energias
se fazem a constante dos teus momentos de demorada agonia, né? Quer dizer, aquele momento que nós começamos a cair na realidade e tentar encontrar ocupação para aquelas horas que eventualmente a gente gastava com aquela pessoa de uma forma direta ou indireta, né? Então, esses são momentos realmente de agonia que nós passamos. Isso é um sentimento humano e normal. Alguns momentos de choro, né, são muito comuns também, mas em geral a gente observa com bastante, digamos assim, notabilidade pessoas tristes, tristonhas, né, que a gente entende que estão numa fase de luto, né? Então é uma fase realmente bastante difícil. Nós temos aqui uma foto assim bastante característica, né, de uma jovem senhora consolando a mãe ou lembrando da mãe, não é? Então aí diz o texto: estiveram ao teu lado como bênçãos de Deus, clareando o teu mundo de venturas com o lume da tua presença. Não pensastes e não permitistes acreditar na possibilidade de que eles te pudessem preceder na viagem de retorno. Então é muito comum, naquelas pessoas que a gente muito gosta, a gente ter uma sensação de eternidade, né? Eu confesso que eu tive essa sensação com a minha mãe, né? Era uma pessoa tão acolhedora, tão amorosa, que a gente não imaginava. Pelo menos, eu entendia que parece que eu vivia com a sensação de que ela era eterna, né? Mas aí, com o avançar da idade e algumas doenças, eu também sofri com uma espécie de finitude, né? Com uma espécie de diminuição da vitalidade, né? E aquilo foi um preparativo para a realidade da vida, né? Para dizer, olha, realmente nós estamos aqui de passagem, o fim está próximo, né? Mas é um fim muito sofrido e fica essa lembrança, né? Ainda nesse mundo tecnológico nosso agora, com tantas fotos que nós temos, tantos vídeos, né? Então fica realmente aquela sensação de indignação nossa. Puxa vida, né? Talvez eu não estava preparado para isso. Continuando o texto de Joana de Ângeles, diz o seguinte: cessados os primeiros instantes do impacto que a realidade te impôs, quer dizer, a realidade do desencarne, né? Recapitulas as horas de júbilo, enquanto o pranto verte incessante, sem confortar-te, como se as lágrimas carregassem ácido que te requeima desde a fonte do sentimento à comporta dos olhos, não diminuindo a ardência da saudade. Então essa é uma situação realmente que nos leva a esses sentimentos, né? Quando naquela fase do luto a gente começa a realmente cair na realidade, né? A gente primeiro nega e depois a gente começa a cair na realidade, né? Então é uma fase que realmente nós sofremos muito e o sentimento que nós temos mesmo é de saudade, né? Saudade daquela pessoa boa que se foi. O teu coração pulsa destroçado e a tua dor moral se transforma em punhalada física, a revolver a lâmina que te macera em largo prazo. Então é a mentora dizendo que esse sentimento é nosso, né? Isso é função do nosso despreparo, né? Pelo nosso estado evolutivo. Como eu disse, nós vivemos aqui, às vezes, achando que somos eternos aqui no planeta Terra, que as pessoas que estão conosco também o são, né? E a morte, o desencarne, nos traz uma realidade bem diferente. E aí chega um momento que a gente fala, puxa vida, né? Como é que eu vou continuar, né? Como é que eu vou suportar esse sentimento, né? Então, aí vem vamos dizer assim, aquele alento de força da mentora Joana de Ângeles, né? Está nos dizendo assim, coragem, né? Conseguirás, porém, superá-lo, né? Então está nos alertando para que a gente seja forte, né? Para que a gente não caia no desespero maior. Muito justas, sim, as tuas saudades e sofrimentos,
Então, é humanizando esse sofrimento nosso, que é normal e justo, né? Os seres a quem amas e que morreram não se consumiram na voragem do aniquilamento, eles sobreviveram. Então aqui mais uma vez é a consolação, né? É o espiritismo consolador. Então está nos dizendo que aquelas pessoas que nós amamos, elas não morreram, elas não se consumiram, né, na voragem do aniquilamento, do túmulo, né? Elas sobreviveram, né? Elas sobreviveram. E aí uma mensagem cristã, sobreviveram como Cristo também sobreviveu, né? Então tenhamos essa fé de que essas pessoas apenas mudaram de domicílio. Isso vai nos consolar, isso vai nos confortar nesse momento difícil. Continuando ainda nesse texto, diz a mentora, né? Não estão, portanto, mortos, no sentido de destruídos, os que transitaram ao teu lado e se transferiram de domicílio. Quer dizer, está nos dizendo que essas pessoas não morreram, elas apenas mudaram de domicílio, né? Voltaram de regresso à pátria espiritual. Prosseguem vivendo aqueles a quem amas, quer dizer, uma vida nova num plano espiritual. Aguarda um pouco, enquanto orando, apresse-te do arize a alma e os envolvas no rumo por onde seguem. Quer dizer, está nos dizendo também que nós iremos, num momento, vamos dizer, determinado por Deus, né, alcançar essas pessoas, né? Nós vamos por onde elas também foram hoje, né? Esse é o nosso destino e esse é uma das únicas certezas que nós temos, né? A pessoa nasceu, é certo que ela um dia vai desencarnar, né? Então, está pedindo paciência, né? Enquanto isso, vamos fazendo prece para, digamos assim, colocar mais luz na alma, né? E envolver essas pessoas que já foram na nossa frente por onde elas seguem. Essas preces vão fazer muito bem a elas. Não te imponhas mentalmente com altas doses de mágoa, com interrogações pressionantes, arrojando na direção deles os petardos vigorosos da tua incontida aflição. Quer dizer, não vamos colocar aquela mágoa profunda do desespero, né, com interrogações que nós não sabemos responder pelo nosso estado evolutivo, porque isso são como petardos que vão na direção deles, né, e vão acertá-los em cheio e vão fazê-los também ficarem aflitos, né? Então vamos evitar essas doses excessivas de mágoas, né? Vamos, na dúvida, vamos dizer, olha, foi feita a vontade de Deus, não é? Isso é também um recado muito interessante para que a gente não prejudique aqueles que foram, né? Eles também, vamos dizer, têm lá suas aflições por terem nos deixado, né? Então não vamos aumentar esse sofrimento. E aí, uma frase bastante forte: esforça-te por encontrar a resignação, né? Resignação é, na realidade, aquele sofrimento, vamos dizer assim, aquele sem muita reclamação, né? Acreditando que tudo tem um sentido, né? Que é uma fase que nós temos que passar, que faz parte da nossa existência. Quer dizer, encontrar a resignação, né? Quer dizer, a aceitação pacífica daquela situação. O amor vence, quando verdadeiro, qualquer distância, e é a ponte entre abismos, encurtando caminhos, né? E aí vale lembrar que o amor não prende, o amor não aprisiona, né? O amor liberta. E quando ele é verdadeiro, não existe distância, né? Ele está sempre numa eternidade, qualquer que seja o mundo, qualquer que seja onde esteja a pessoa a quem amamos, né? Da mesma forma, isso aqui é bastante forte, esse parágrafo, né? Da mesma forma que anelas por viver a senti-los, quer dizer, da mesma forma que você deseja voltar a senti-los, né? A falar com essas pessoas, a ouvir-lhes, eles também o desejam. Então é um recado que lá no mundo espiritual também eles estão com saudade de nós. Afinal de contas, eles tinham eles eram pessoas amorosas conosco, nós com eles. Então isso é um sentimento na dupla direção, não é? Então nós temos que ter equilíbrio, porque temos que respeitar também
a dor da partida que eles experimentam. Não somos apenas nós que temos esse sentimento. E assim, meus irmãos, nós encerramos essa noite rogando a Deus que dê consolo e sabedoria a todos aqueles que passam por essa dor. Lembremos-nos especialmente dos familiares de todas aquelas vítimas desse Covid, que já levou mais de 500 mil de brasileiros, né? Que todos eles estejam acolhidos na fé de cada um que fica aqui, que estejam acolhidos no mundo espiritual, trabalhando por nós, rogando por nós que ainda continuamos aqui na retaguarda, né? Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela atenção. Caro irmão Juraci de Abreu, agradecemos a sua linda palestra, que como sempre você colabora com a casa, estudando, preparando e sempre trazendo um tema edificante. Agradecemos, meu irmão, foi uma ótima palestra. Agradecemos também na oportunidade a harmonização musical que nos preparou para que, sintonizados nas mensagens de Jesus, bem entendermos a mensagem da palestra. E agora, irmãos, agradecidos também por esse ambiente, essa sintonia dos irmãos que se encontram ligados pela internet à nossa atividade, convido a todos para continuarmos na sintonia e fazermos a prece de encerramento. Jesus amado, em teu nome iniciamos a atividade deste evento, no dia de hoje. Em teu nome, Jesus amado, agradecemos a Deus, nosso Pai de poder e bondade. Agradecemos, como sempre, os irmãos, mentores da nossa casa, André Luiz, Bezerra de Menezes, Barçanufo, Maria Celeste e tantos outros abnegados mentores. Pedimos bênção para o dirigente da nossa casa, na pessoa do nosso presidente, toda a sua equipe dirigente. Agradecemos, Senhor Jesus, a sintonia de cada um dos irmãos. Convidamos a todos para o próximo evento que ocorrer na casa de André Luiz, que juntos possamos estar divulgando a mensagem evangélica de Jesus. Mestre amigo, em teu nome iniciamos o trabalho e em teu nome pedimos permissão para declarar encerrado, dizendo: se conosco, Jesus, agora e sempre, assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.